Olha, no mundo dos negócios de hoje, aquela ideia antiga de um perímetro de segurança, sabe, um castelo com um fosso ao redor, isso simplesmente não existe mais. Os dados mais importantes da empresa não ficam mais trancados num data center. Eles estão na nuvem, sendo acessados de notebooks em home office, de celulares em qualquer lugar. E essa nova realidade, ela exige uma virada de chave completa na forma como a gente encara a proteção de dados. Vamos entender qual é a estratégia que realmente funciona para retomar o controle. O que a gente vai destrinchar aqui é como a segurança moderna funciona de verdade. E ela parte de um princípio que é fundamental: classificar absolutamente cada ponto de acesso aos dados da empresa. Não importa se é um dispositivo ou uma aplicação. E isso, veja bem, não é só uma questão técnica, uma boa prática. É, na verdade, a única forma de ter a visibilidade e o controle que são necessários para proteger o que a empresa tem de mais valioso, a informação. Então vamos começar pelo alicerce de tudo, a base da estratégia: a classificação dos dispositivos. Pensa comigo. Um notebook da empresa, todo atualizado, com software de segurança, tem um nível de risco. Um tablet pessoal de um funcionário acessando a rede corporativa tem um risco completamente diferente. Saber diferenciar e, principalmente, classificar esses acessos é o primeiríssimo passo para uma política de segurança que funciona. Para a gente deixar esse conceito que pode parecer complexo bem mais simples, vamos usar uma analogia que todo mundo entende. Imagine que toda a sua infraestrutura de dados é um grande prédio corporativo, um prédio de altíssima segurança. O jeito que você gerencia quem acessa seus dados tem que ser tão rigoroso quanto o controle de quem entra e quem sai desse prédio. E essa comparação aqui ilustra perfeitamente as duas categorias principais. De um lado, os dispositivos gerenciados. Eles são como os funcionários da empresa, gente de confiança, que tem um crachá e sabe exatamente por quais portas pode passar. Do outro lado, os não gerenciados. Esses são como os visitantes. Eles até podem entrar, mas recebem um acesso temporário super restrito para garantir que vão só onde precisam ir e nada mais. E aqui está o pulo do gato. Ser gerenciado não tem a ver só com quem é o dono do aparelho. O notebook pode até ser da empresa, mas se ele não tiver o software de segurança rodando, se não passar nas checagens de conformidade tipo sistema operacional está atualizado, o antivírus está ativo, para nossa estratégia de segurança, ele não é um dispositivo confiável. Simples assim. Ok, agora vamos pegar esses conceitos e aplicar num cenário super comum. Um desafio prático de toda empresa. Como dar acesso para um prestador de serviço, um contratado. Como a gente garante que um parceiro externo acesse o que precisa, mas sem abrir uma brecha de segurança na nossa infraestrutura? Esse é o dilema clássico, né? De um lado, a gente precisa de agilidade, precisa colaborar com terceiros. Do outro, a gente precisa de segurança máxima. Muitas vezes parece que uma coisa anula a outra, mas é exatamente a política de classificação de dispositivos que consegue conciliar esses dois mundos. A solução para isso é um processo que seja automatizado e que a gente consiga auditar. Funciona assim: o contratado pede o acesso. O sistema automaticamente exige que ele instale um pequeno software, um agente de segurança. Esse agente vai verificar a saúde do dispositivo. Só se ele passar nos critérios mínimos, por exemplo, tem um falho ativo, só aí o acesso é liberado. E, claro, um acesso restrito. Com isso, a gente transforma o que era um risco em um acesso totalmente controlado e seguro. Muito bem, então já controlamos a porta de entrada do nosso prédio. Agora, a gente precisa gerenciar o acesso às salas que estão lá dentro, né? Onde os dados mais valiosos estão guardados. E essas salas, hoje em dia, são as nossas aplicações na nuvem. Pensa aí nas aplicações mais críticas da sua operação. O Salesforce, o Office 365, o sistema de ERP na nuvem. Cada uma delas é como se fosse um cofre dentro desse prédio digital. É ali que estão as informações confidenciais de clientes, os dados financeiros, a propriedade intelectual. Uma aplicação é o que a gente chama de sancionada ou gerenciada, quando a equipe de TI tem controle administrativo total sobre ela. Na nossa analogia, isso quer dizer que a TI não só sabe que aquela sala existe, como ela tem a chave mestra daquela sala. E ter essa chave é o que permite dar o próximo passo. É justamente esse controle administrativo, essa chave mestra, que abre a porta para um nível de visibilidade muito mais profundo. E a tecnologia que faz essa mágica acontecer é a integração via API, que é a sigla para Interface de Programação de Aplicações. E o que é uma API nesse contexto? Pensa nela como uma câmera de segurança de altíssima definição que a empresa tem a permissão para instalar dentro de cada uma dessas salas importantes na nuvem. Ela não só vê quem entra e quem sai, ela vê o que as pessoas estão fazendo lá dentro. E o que essa câmera nos permite fazer na prática?
Como a gente vê aqui, dá para monitorar tudo em tempo real. Dá para inspecionar o conteúdo para ver se tem dados sensíveis sendo manipulados e, o mais importante, dá para aplicar políticas de forma ativa. Por exemplo, a gente pode criar uma regra que diz: se um usuário tenta baixar um relatório com dados de clientes para um dispositivo pessoal não gerenciado, bloqueie na hora, mesmo que o usuário tenha a senha certa. É um nível de controle granular, contextual, que faz toda a diferença. Bom, então agora vamos juntar todas as peças e entender por que essa abordagem tem um valor estratégico gigantesco para o negócio. É crucial entender isso. O objetivo final dessa estratégia toda não é proibir, não é criar barreiras. Pelo contrário, é habilitar o negócio a funcionar de forma segura. Uma segurança que é robusta e inteligente permite que a empresa adote o trabalho remoto com tranquilidade, que colabore com parceiros sem medo e que use as melhores ferramentas na nuvem com total confiança. A segurança deixa de ser um centro de custo para se tornar um verdadeiro facilitador da inovação. E isso tudo nos traz a pergunta final. A pergunta que todo líder de negócio deveria se fazer hoje: a empresa tem apenas acesso aos seus dados mais críticos ou ela tem controle real sobre eles? Porque a diferença entre acesso e controle é a linha que separa uma postura de segurança que só reage a problemas de uma estratégia que é proativa e eficaz de verdade. E essa diferença, ela é construída exatamente sobre essa base de classificar dispositivos e aplicações.